Ô Gil, na sua opinião, o que é estar pronto para o ABM do ponto de vista da área de marketing especificamente? Tipo, quais são as estruturas, práticas, ações, fluxos, enfim, o que eu preciso ter dentro da minha empresa para, na posição de marketing, conduzir essa estratégia de ABM? Legal. Acho que o Marcos falou sobre personalização, né? Então, assim, o ABM basicamente é uma estratégia em que você consegue atingir um nível de personalização no limite de 1 para 1. Então, assim, para fazer isso, você precisa estar bem seguro, né? Bem seguro em vários aspectos. Eu acho que o primeiro aspecto é negócio. Você precisa estar seguro de que aquele grupo de contas ou aquela conta realmente é quem vai fazer o negócio ou o número daquele mês, daquele ano, o que quer que seja. Então, eu acho que primeiro é essa discussão de estratégia, né? Qual é o grupo de contas ou qual é a conta em que merece uma atenção tão personalizada. Eu não diria que dá mais ou menos trabalho do que outras operações de marketing. O tema é que ela é muito concentrada. Então, você vai falar, eu vou falar com 10 contas, deve ser mais fácil. Eventualmente não. Eu vou falar com uma conta, deve ser mais fácil. Não é exatamente isso. Por quê? E eu, de maneira muito prática aqui, eu vou passar os 6 principais pontos que você precisa ter em mente, que basicamente é o framework que a gente usa aqui na Conversa Tech, nas discussões com os clientes, nas implementações. Que a primeira parte é um planejamento. Planejamento é desde a definição das contas, como eu já mencionei, mas também das abordagens, dos produtos, né? Dos temas que a gente tem que tocar, as trilhas, né? Porque isso aqui você vai ter uma conversa aí. O Marcos pode falar um pouquinho depois de social selling, a gente vai falar sobre isso, mas como é que vai entrando em contato com esse cliente? Que mensagens a gente vai mandar ao longo do período, em que período, né? Em quanto tempo, quem vai fazer isso, em qual canal? Então, esse é o plano. A partir do plano, claro, tem que fazer a produção desses conteúdos. Como o Marcos disse, alguns podem estar já desenvolvidos, outros precisam desenvolver, às vezes precisa de um comparativo, às vezes a gente coloca um webinar no meio para chamar atenção, né? Tem vários recursos que a gente pode usar. A parte de automação, que está muito ligada à ferramenta, hoje, inclusive, a Conversa Tech, também já oferece solução com ferramenta por exemplo, para criação de landing pages, disparo de e-mail, ferramentas exclusivas de ABM, onde você consegue criar até landing pages dedicadas àquele cliente, né, personalizada. A estratégia de mídia, que vem muito com o LinkedIn. Então, assim, se você tem, sei lá, os 5 maiores bancos para a função de tecnologia, beleza. Você vai lá, consegue mapear esses caras e fazer a mídia direcionada, por exemplo, convidando para esse webinar que eu mencionei como exemplo atrás. Falei, cara, você quer ver aqui o risco, né, de crédito, por exemplo? Assiste aqui, a gente vai falar sobre isso. Vai trazer um cara, um gringo, como a gente de fato já fez. Então, aí a gente, né, usa isso em mídia, aquelas, né, os ganchos, as grandes abordagens, e para começar esse engajamento. E, claro, o quinto item, que eu acho que é o principal, e eu acho que o principal tema da conversa aqui, que é a ponte com o comercial, que é basicamente o social selling, muito ligado no LinkedIn, que é onde os vendedores conseguem ter acesso a contatos que a gente não tem na base, ou que a empresa não tem na base, e, claro, também extrapolando os que têm o contato, né, num upselling, em estratégias de ABM, servem, né, tanto para novos produtos, para a mesma base, quanto entrada em novo mercado. É muito bem aplicado. Então, nesse caso, pode ter esse tipo de situação. E, por último, que eu acho que é uma das coisas desafiadoras e que a gente aprendeu bastante ultimamente, que é o tema de mensuração, né? Porque a gente estava falando aqui sobre o ABM. O ABM, o negócio do tempo, vai vender mais, vai vender menos, o Marcos matou, é um esforço concentrado, cara. Assim, não tem como não dar resultado. Você juntar todo mundo, botar na mesa, usar as melhores estratégias, os melhores conteúdos, os melhores canais, né? Alinhado com vendas,
com mídia dedicada, ou seja, é uma estratégia muito concentrada, não tem como não dar resultado, é matemático. O ponto é a expectativa de que ele mude, né? Se um negócio, eu tive essa discussão ontem com um cliente de que quanto tempo vai demorar? Minha resposta é: quanto tempo demora a tua venda aí? Né? Não vai mudar, o ABM não muda o processo da empresa ou o processo, ele eventualmente facilita a abordagem, facilita um entendimento, pode sim acelerar algum processo, não há dúvida, porém, né, o processo de decisão não vai ser alterado, ele continua o mesmo. Então, acho que a lógica é um pouco, essa expectativa tem que estar alinhada como um negócio, não existe nenhuma estratégia externa que vai mudar processos internos, se eles não forem revisitados, obviamente. Então, eu diria, Gui, não sei se respondi a tua pergunta, que são esses 6 pontos né, que a gente normalmente trabalha aqui no framework, que consegue dar essa visibilidade do que precisa. Aí tem a decisão, né? O que eu tenho, o que eu não tenho, onde eu preciso buscar, né? Que parceiros, que ferramentas. Eu acho que isso é importante.